Fichamento literal e comentado do livro Identidade e Diferença, de Martin Heidegger, essa edição da Vozes, de 2018, dando início o princípio da identidade. Abre aspas. O princípio da identidade soa conforme uma fórmula corrente. A igual a A. Pois queremos experimentar, através do princípio, o que é identidade. Fecha aspas, página 8. Isso aqui é uma das ideias manifestas do livro, né? Tratar, portanto, que é a identidade, que é esse princípio. Abre aspas. A fórmula designa uma igualdade de A e A. De uma equação fazem parte ao menos dois elementos. Um A se assemelha a um outro. Quer o princípio da identidade expressar tal coisa? Manifestamente não. Fecha aspas, página 8. Abre aspas. A fórmula A igual a A fala de uma igualdade. Ela não nomeia A como o mesmo. Fecha aspas, página 8. A gente vai tentar investigar aqui se mesmidade e se igualdade são sinônimos em Heidegger, né? Isso é uma coisa importante para se pensar. Abre aspas. Como a língua grega, a nossa língua prefere explicitar o idêntico com a mesma palavra. Fecha aspas. Página 9. Abre aspas. Desde a época do idealismo especulativo, permanece vedado ao pensamento representar a unidade da identidade como monótona uniformidade e abstrair da mediação que impera na unidade. Onde tal acontece, a identidade é representada apenas abstratamente. Fecha aspas, página 10. Acho que identidade não pode ser apenas uma uniformidade. Ela não pode se limitar a uma definição puramente metafísica, porque do contrário, ela guarda um problema, e é um problema que Heidegger desenvolve ao longo desse trabalho. Abre aspas. Também na fórmula corrigida A é A, somente se manifesta a identidade abstrata. Exprime o princípio da identidade algo sobre a identidade? Não, pelo menos não imediatamente. Seu teor é propriamente A é A. Que ouvimos nós? Com este o princípio diz como todo e qualquer ente é, a saber, ele mesmo, consigo mesmo, o mesmo. O princípio da identidade fala do ser doente. Fecha aspas, página 10. Abre aspas. Parmênides. Abre aspas. Citação de Parmênides. O mesmo, pois, tanto é apreender, pensar como também ser. Neste caso, coisas diferentes, pensar e ser são pensadas como o mesmo. O que isso quer dizer? Algo absolutamente diverso em comparação com aquilo que ordinariamente conhecemos como a doutrina da metafísica, que a identidade faz parte do ser. Fecha aspas, página 11. Heidegger mantém sua posição aqui, de certa forma, contrária à metafísica. Aliás, o movimento ele é pendular. Então, ora ele assume uma metafísica, mas somente para superá-la. Então, é um movimento centrífugo, né? O mesmo que ele não assuma aqui que pensar e ser são a mesma coisa, né? Ele constata essa ideia no Parmênides. O Heidegger ele fixa isso como uma contraposição à metafísica, que a metafísica vai dissociar ali os dois. Tá? Retomando, abre aspas. Muito antes de a identidade se formular em princípio, fala ela mesma e precisamente através de um dito que dispõe:
Pensar e ser têm seu lugar no mesmo, e a partir desse mesmo formam uma unidade. Fecha aspas, páginas 11 e 12. Abre aspas. Interpretamos a mesmidade como comum pertence. Ele, o comum pertence, diz outra coisa, a saber, ser pertence, com o pensar, ao mesmo. O ser é determinado a partir de uma identidade, como um traço dessa identidade. Pelo contrário, a identidade, mais tarde pensada na metafísica, é representada como um traço do ser. Fecha aspas, página 12. Bom, adiante ele vai dizer o contrário, que o ser é uma dimensão da identidade, né? Mas o ponto é o termo comum pertence, essa ideia de que ser e pensar estão reciprocamente ligados. Eles assumem uma unidade, uma vez que estão ligados, né? Essa unidade é também chamada de identidade. Importante aqui, abre aspas. Pertencer significa integrado, inserido na ordem de uma comunidade, instalado na unidade de algo múltiplo, reunido para a unidade do sistema, mediado pelo centro unificador de uma adequada síntese. Fecha aspas. Página 13. Isso é fundamental, né? Inclusive, isso é uma definição consonante com o que é a essência do enraizar. O pertencer invoca a necessidade de um meio, um mediador, um conector que insere um ente à unidade do sistema, né? Acho que a ideia de unidade do sistema é muito cara e importantíssima. Retomando, abre aspas. Pertencer significa aqui ainda inserido no ser. Mas o elemento distintivo do homem consiste no fato de que ele, enquanto ser pensante, aberto para o ser, está posto em face dele, permanece relacionado com o ser e assim lhe corresponde. O homem é propriamente esta relação de correspondência e é somente isto. Somente não significa uma limitação, mas uma plenitude. Fecha aspas, página 14. Importante aqui também, o homem, ao habitar o ser, habitar o mundo e essência, né, ele, por conseguinte, ele pertence. Pertencer e ser no mundo, acho que para fins didáticos, andam juntos. É sempre importante também, é preciso vasculhar o que é o ser doente que torna-se a morada do homem. Esse é o caminho legado por Heidegger. Abre aspas. Pela representação da totalidade do universo técnico, reduz-se tudo ao homem e chega-se, quando muito, a reivindicar uma ética para o universo da técnica. Fecha aspas, página 17. Abre aspas. O nome para todo o processo de provocação que leva o homem a ser um confronto de natureza tal que se chamam mutuamente a razão se denomina arrazoamento. Fecha aspas, página 18. Vamos lá, então. O arrazoamento como pôr, fixar, apontar o lugar, regular, né? Isso no cerne de uma confrontação necessária entre homem e técnica, ou homem e natureza. É uma provocação entre ambos. Arrazoar tem a ver com trazer a razão, né? Mas a razão aí como um imperativo. Portanto, essa ideia tem que ver com uma hegemonia daquilo que subordina a natureza e o pensamento ao domínio da razão. Então, para o Heidegger, o arrazoamento é um momento de tensão, é um ponto crítico necessário. Retomando, abre aspas. No recíproco confronto de homem
e ser, ouvimos a interpelação que determina a constelação de nossa época. O arrazoamento nos agride diretamente em toda parte. O arrazoamento é, caso ainda não seja permitido falar assim, mas realmente que todas as energias atômicas e toda a maquinaria, mais realmente que a violência da organização, informação e automatização. Fecha aspas, página 18. Não sei se dá para pensar, né, a vida como uma virtualidade, né, como uma simulação. Num outro fichamento, o Lefebvre ele aponta aí o presente como cópia de modalidades de presença, né? E aí para o Heidegger é o arrazoamento da vida. A informação e a automatização é um denominador comum entre ambos, entre Heidegger e Lefebvre, né? Tanto para se pensar as modalidades de presença, como para se pensar aí o arrazoamento da vida. Retomando, abre aspas. Como palavra guia assim pensada, ela, o acontecimento, a apropriação, se deixa traduzir tão pouco quanto a palavra guia grega logos, ou a chinesa tao. A palavra acontecimento, apropriação, não significa mais aqui aquilo que em geral chamamos qualquer acontecimento, uma ocorrência. A palavra é empregada agora como singular e tantum. Aquilo que designa só se dá no singular. Não, nem mesmo num número, mas unicamente. O que no arrazoamento experimentamos através do moderno universo da técnica é um prelúdio daquilo que se chama acontecimento, apropriação. Fecha aspas, página 19. Abre aspas. No acontecimento apropriação, fala a possibilidade de ele poder superar e realizar em profundidade o simples imperar do arrazoamento no acontecer mais originário. Uma tal superação e aprofundamento do arrazoamento, partindo do acontecimento apropriação e nele penetrando, traria a redenção historial, portanto jamais unicamente factível pelo homem, do universo técnico de sua ditadura, para pô-lo a serviço no âmbito através do qual o homem encontra mais autenticamente o caminho para o acontecimento apropriação. Fecha aspas, página 19. Só uma coisa aqui, acho que o arrazoamento traz a possibilidade de um acontecer originário, definido e consumido em si, aí em sua singularidade. Essa coisa é o acontecimento apropriação. Ele é a superação do arrazoamento, mas ele só é possibilitado por ele. Por isso que é um momento crítico, um ponto de clivagem, acho que penso assim. Abre aspas. Pois o que poderia ser mais próximo de nós do que aquilo que nos aproxima daquilo a que pertencemos, aquilo em que somos dóceis participantes, o acontecimento apropriação. Fecha aspas, página 20. Então, acontecimento apropriação como uma experiência singular no mundo. Abre aspas. Homem e ser atingem unidos sua essência, conquistam seu caráter historial, enquanto perdem aquelas determinações que lhes emprestou a metafísica. Fecha aspas, página 20. Abre aspas. Na medida em que nossa essência está entregue à linguagem como propriedade, residimos no acontecimento apropriação. Fecha aspas, página 20. Aqui eu não entendi como, assim, de que modo isso. Que é importante, abre aspas. O acontecimento apropriação apropria homem e ser em sua essencial comunhão. Um primeiro e embaraçoso clarão do acontecimento apropriação descobrimos no arrazoamento. Fecha aspas, página 20,
É a ideia central, né? É como no desenraizamento a gente encontra aí a possibilidade do enraizar, né? Então, é um que pode permitir o outro. Em Heidegger, o arrazoamento, só para fins didáticos, o arrazoamento é como esse desenraizamento, e o enraizamento é como o acontecimento, a apropriação. E aqui o acontecimento, a apropriação, ele condiciona a identidade. E daí o ser doente se revela. Retomando, abre aspas. A doutrina da metafísica apresenta a identidade como um traço fundamental no ser. Mas agora se mostra. Ser com o pensar faz parte de uma identidade, cuja essência brota daquele comum pertencer que designamos acontecimento-apropriação. A essência da identidade é uma propriedade do acontecimento-apropriação. Fecha aspas, página 21. Abre aspas. No acontecimento-apropriação, vibra a essência daquilo que a linguagem fala, a linguagem que certa vez designamos como a casa do ser. Princípio da identidade diz agora, um salto, exigido pela essência da identidade. Fecha aspas, página 21. Abre aspas. O universo técnico é confirmado ainda mais e, para o futuro, em seu predomínio metafísico. Fecha aspas, página 22. Abre aspas. É verdade que não podemos nem rejeitar o moderno universo da técnica como obra do demônio, nem destruí-lo, caso ele mesmo disso não se encarregue. Fecha aspas, página 22, provocação interessante. Abre aspas. Que quer que pensemos, e qualquer que seja a maneira como procuramos aqui pensar, sempre nos movimentamos no âmbito da tradição. Fecha aspas, página 23. Aqui é manifesto, acho que o perigo da tradição, que é essa coisa ambivalente do passado, que pode servir como uma marca referente para o presente, um mapa. Mas também pode servir de âncora, algo que afunda possibilidades e perspectivas em detrimento de uma imagem estanque, por vezes ilusória, de um passado. E o Heidegger ele tem um apreço particular pelas tradições. Próximo tópico, a constituição ontoteológica da metafísica. Abre aspas. Para Hegel, o objeto do pensamento é o pensamento enquanto tal. Fecha aspas. Página 24. Marquei essa frase, né, bastante axiomática, né, porque essa ideia ela vai reaparecer de algumas formas nesse capítulo. Abre aspas. Assim, pois, Hegel mesmo e expressamente dá ao objeto de seu pensamento aquele nome, que é em cima o objeto pensamento ocidental. O nome, ser. Fecha aspas, página 25. Então, o ser do pensamento é o objeto do pensamento per se, né? Por si. Abre aspas. Qual o sentido dessas observações sobre a filosofia e sua relação com a história? Elas querem indicar que o objeto do pensamento, para Hegel, é em si historial. Fecha aspas, página 26. Historial não como derivando de um momento específico da história, mas tem que ver com o seu caráter dialético ao longo da história, né? Então, para Heidegger, o historial ele ainda perpassa o tempo tradicional. Mas, enfim, retomando, abre aspas. O mesmo, porém, não é o igual. No igual, a diversidade desaparece. No mesmo, a diversidade se manifesta. Fecha aspas, página 27. Então, não sei se dá para pensar em o igual como idêntico e o mesmo como uma representação plural, né? Não sei se em termos equivalentes, imagem e semelhança, né?
Bom, mas aqui ele está retomando a ideia inicial do livro, inclusive o título do livro, né? Então, abre aspas, para Hegel, o objeto do pensamento é o pensamento absoluto como conceito absoluto. Para nós, o objeto do pensamento, designado provisoriamente, é a diferença enquanto diferença. Fecha aspas, página 28. Abre aspas. Ser fala sempre historialmente, e por isso, perpassado pela tradição. Fecha aspas, página 31. Abre aspas. Ente enquanto tal em sua totalidade, como agora é e como rapidamente, de maneira mais inequívoca, começa a mostrar-se. O que agora é vai sendo caracterizado pela dominação da essência da técnica moderna, dominação que se já apresenta em todas as esferas da vida, através de múltiplos sinais que podem ser nomeados: funcionalização, perfeição, automatização, burocratização, informação. Assim, como chamamos de biologia a representação do que é vivo, assim pode ser chamada tecnologia a apresentação e aperfeiçoamento do ente perpassado pela essência da técnica. Fecha aspas, página 32. Abre aspas. O ser é enquanto movimento que circula em si mesmo, indo da plenitude para a mais exterior exteriorização e desta para a plenitude que se plenifica. O objeto do pensamento para Hegel é assim o pensamento que se pensa a si mesmo enquanto ser que circula em si. O resultado é o começo. Com o resultado, na medida em que dele resulta o começo, deve-se propriamente começar. Fecha aspas, página 33. É o pensar como o movimento dialético em sua natureza mais estrita em Hegel. Abre aspas. A teologia é compreendida como a enunciação do pensamento especulativo sobre Deus. Teólogos, teologia significa, na antiguidade, o saber mítico-poético dos deuses, sem referência a um ensinamento de fé e a uma doutrina eclesial. Fecha aspas, página 34. Abre aspas. A ciência é o desenvolvimento sistemático do saber. A ciência do ser, quer dizer, do ente enquanto tal em geral, é ontosofia ou ontologia. Ora bem, a metafísica ocidental desde o seu começo nos gregos e ainda não ligada a estes nomes é, simultaneamente, ontologia e teologia. A metafísica é, por isso, determinada como a questão do ente enquanto tal e no todo. A metafísica é ontoteologia. Fecha aspas, página 34, é justamente o título desse tópico. Abre aspas. Apressado seria afirmar que a metafísica é teologia porque é ontologia. Antes que isso se dirá, a metafísica é teologia, uma enunciação sobre Deus, porque o Deus vem para dentro da filosofia. Fecha aspas, página 35. Acho que é preciso pensar o Deus como Zélio Coloparitti apontou, né? O Deus é o sistema suprassensível, mítico-poético, que foi assassinado, né? Foi consumado no Deus está morto. Né? Abre aspas. Como entra o Deus na filosofia? Se junto com isso se esclareceu, de modo suficiente, aquilo para onde o Deus deve vir, a própria filosofia. Fecha aspas, página 35. Abre aspas. Metafísica como lógica, apontando para o fato de que, para Hegel, o pensamento é o objeto do pensamento. O pensamento, o ato de pensar, é manifestamente, e segundo o uso antigo,
o tema da lógica, certamente. Mas também tão indiscutivelmente está constatado que Hegel, fiel à tradição, localiza o objeto do pensamento no ente enquanto tal e no todo. Fecha aspas, página 36. Então, a metafísica como um sistema lógico do movimento do pensar. Abre aspas. O ser se manifesta como pensamento. Isso significa, o ser doente se desoculta como fundamento que a si mesmo explora e funda. Fecha aspas, página 36. O ser se revela pelo pensamento e como pensamento, né? Acho que é isso. Dá para se apreender. Abre aspas. É previamente pensado o ser doente como fundamento fundante. Fecha aspas, página 37. Abre aspas. Psicologia, biologia, cosmologia, arqueologia. As sílabas finais logia dizem, de maneira imprecisa e corrente, que se trata da ciência da alma, do vivo, do cosmos, das antiguidades. Mas na logia se oculta não apenas o lógico no sentido do consequente e em geral do que tem caráter enunciativo, que articula e dinamiza todo o ser das ciências, armazena-o e comunica-o. A logia é, cada vez, o todo de um complexo fundador, onde os objetos da ciência são representados sob o ponto de vista de seu fundamento, isto é, são compreendidos. Fecha aspas, página 37. Os objetos das ciências se apresentam pela logia, né, ali, o logos, como elemento fundante do pensamento, que é aqui científico, né? Então, a epistemologia, ela investiga esse pensar científico que coloca o objeto fundante na sua centralidade. Abre aspas. Ser doente quer dizer ser que é o ente. O é fala aqui transitivamente, ultrapassando. O ser se manifesta como fenômeno ao modo de uma ultrapassagem para o ente. Fecha aspas, página 42. Por fim, o ser aparece como fundamento. O ente é o fundamentado. Fecha aspas, página 47.